Pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente tem a honra de ter a nossa colega Asik Shadar, assim, uma médica do nosso serviço. Assim, tem formação, mestrado em leucemia mieloide crônica, é dedicada a essa área, e ela vai falar para a gente hoje do uso do asciminib para o tratamento da leucemia mieloide crônica. Ela faz atendimento ambulatório junto com outros colegas, e tem essa liderança aí na LMC aqui no nosso serviço. Assim, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Fernando. Eu começo agradecendo, dando bom dia a todos, agradecendo a Novartis e a você, doutor Fernando Barroso, pelo espaço na sessão clínica para que o tema de relevância possa ser discorrido com sua atualização. São meus conflitos de interesse. E a gente começa falando que a LMC foi a primeira leucemia definida, onde o termo leucemia foi cunhada há 180 anos atrás, praticamente, por um patologista alemão, Rudolf Virchow, e isso aconteceu praticamente ao mesmo tempo que um outro patologista inglês, Dr. Bennett, também se deparava com um caso semelhante. Ambos os pacientes tinham esplenomegalia e tinham leucocitose, aumento de células brancas evidentes a olho nu. E a diferença entre eles, ambos publicaram, a diferença entre eles é que, enquanto o Dr. Bennett acreditava que ele estava diante de um quadro de infecção, o Dr. Virchow achava que não era infecção, inicialmente não sabia do que ele estava encontrando, do que ele estava se deparando, mas posteriormente chegou à conclusão que era uma alteração do sangue, sim, e era uma alteração neoplásica, e cunhou o termo sangue branco, por se deparar com, não exatamente com essa imagem microscópica, porque apesar de que o microscópio nessa época já tinha sido descoberto, criado, desenvolvido, mas não tinha tecnologia para estudo do sangue. Então, essa grande camada leucoplaquetária era capaz de ser vista a olho nu, e foi isso que eles, ambos, encontraram, descobriram, e a partir daí, de 180 anos para cá, começa a história da LMC. A LMC foi uma doença de primeiras vezes, tanto, como eu já acabei de citar, pela descoberta da patologia e o termo cunhado, como pelo fato de ter sido o primeiro câncer com a normalidade genética associada, uma assinatura genética, a translocação 922, como porque teve a primeira proteína de fusão associada, apesar de que vários anos depois, a primeira observação do efeito enxerto dessas leucemias e sua utilização através de doação, infusão de linfócitos do doador no cenário pós-transplante de rejeição. Também foi uma doença que teve o primeiro tratamento alvo, a despeito do que é uma mudança de paradigma. Anteriormente só se tratava com quimioterapia citotóxica, e a primeira doença onde um exame marcador foi correlacionado e que nos dava a capacidade de monitorar a patologia. É uma neoplasia mieloproliferativa causada pela translocação 922, resulta na expressão da proteína de fusão BCR-ABL, e, a partir daí, nós temos a codificação de uma proteína de fusão, que tem essa capacidade autônoma de ativação, com transferência de fosfatos do ATP para resíduo da tirosina. Com isso, nós temos 5 mecanismos fisiopatológicos que são responsáveis tanto pelo espectro clínico de encontro da LMC, como pelas suas características de história natural de mudança de fase. Existe uma grande expansão, proliferação granulocítica, uma diminuição da apoptose por inibição
pelo BCR-ABL, uma interação anormal com o estroma medular, isso que a gente vê as células jovens lá pela periferia. E esse número 4 e número 5 é justamente as alterações mutagênicas e de evolução clonal. Existe um estímulo de produção das espécies reativas de oxigênio e uma inibição dos mecanismos de reparo do DNA. Esses dois últimos, eles geram essa instabilidade genética que tende a gerar, no curso clínico da LMC, a mudança de fase. Se no início nós temos essa aparência no sangue periférico, posteriormente nós vamos ter um aumento das células mais imaturas, culminando numa, se nada for feito, obviamente, do ponto de vista terapêutico, culminando uma leucemia aguda, que no mais das vezes, em torno de 70% dos casos, ela é mieloide, mas ela também pode ser crise blástica linfóide e crise blástica bifenotípica. Então, o intuito da LMC inicial é tentar evitar que essas fases avançadas, elas se sobreponham naturalmente. Aqui vale só uma reflexão. Há 2 anos atrás, nós temos esse artigo de atualização da Organização Mundial da Saúde, a 5ª edição de sua classificação, onde o painel de experts se reúne e chega à conclusão, em suas discussões, que a designação de fase acelerada tornou-se menos relevante. E aqui está transcrito do paper. Consequentemente, a fase acelerada foi omitida na classificação atual em favor de uma ênfase nas características de alto risco associada à resistência aos inibidores de tirosina quinase. Então, eles propuseram, em 22, que a fase acelerada fosse omitida e o fizeram nessa classificação. Curioso é que, no mesmo ano, um outro painel de experts lança também e publica esse consenso, a International Consensus Classification das neoplasias mieloide, e mantém a fase acelerada. O que nós podemos ver em 2023, com a publicação, que estão pelo menos 3 papers, onde o termo continua a ser utilizado, patogênese e manejo da fase acelerada e blástica na leucemia mieloide crônica, uma atualização no manejo das fases avançadas e aqui dentro da fase acelerada e blástica, e um debruçar-se somente sobre as fases aceleradas da LMC, ela de novo e ela transformada. Então, o que é que eu estou querendo falar com isso? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo deixar uma mensagem de que a fase acelerada da LMC, apesar de ter sido decretada que deveria ser retirada na classificação da Organização Mundial da Saúde, não existe um consenso internacional de que isso deva ser feito. E um ponto agora, do ponto de vista de observação clínica, quando tudo vai bem, o paciente, sim, tem uma sobrevida próxima do normal e encontra respostas moleculares profundas e sustentadas. Mas quando não, as coisas não vão bem, nós costumamos ver, sim, essa fase acelerada, onde o paciente já tem aumento do baço, o paciente já tem sintomas constitucionais de emagrecimento, febre, mas ainda não tem a quantidade de blastos igual ou superior a 20% no sangue periférico ou medula óssea, que o levaria a ser classificado como leucemia aguda. O número de pacientes com LMC tratados no sistema público de saúde do Brasil tem aumentado progressivamente.
aqui é um dado importante, em torno de 80% dos pacientes no Brasil é tratado com inibidor de tirosina quinase no sistema público, 20% no sistema privado. E existe esse aumento, apesar que o aumento, obviamente, ele é universal, com uma média de 1.732 novos pacientes ano. Se nós imaginarmos a evolução terapêutica nesses 180 anos de tempo de vida da LMC, nós temos 3 fases bem diferentes. Essa fase de que era algo que se tentava fazer para redução da esplenomegalia, inclusive irradiando, com busulfan e com hidroxiureia, mas que nada era feito com a história natural, não se mexia com a história natural da doença. Um segundo momento, onde todos, o transplante e o interfere, exibiam já algum grau de efeito de mudança da história natural, inclusive com o termo de cura da LMC, e posteriormente a era dos inibidores de tirosina quinase, iniciando nos anos 2000, que é chamado a era da terapia-alvo, contrapondo com a quimioterapia citotóxica. Se nós não tratarmos com inibidores de tirosina quinase, e durante muito tempo, o que se tinha, né? Vamos um pouco menos do que os últimos 25 anos, não chega nem a isso. O transplante halogênico de células-tronco hematopoético era o tratamento de eleição para a LMC. Aqui nós vemos esse gráfico do registro EBMT, que mostra que a indicação e a efetiva realização de transplante para a LMC em fase crônica, a LMC precoce, ela caiu drasticamente, apesar de continuar e mais ou menos até estável as indicações para as fases avançadas. As indicações atuais: crise blástica após segunda fase crônica, com inibidor de tirosina quinase, com ou sem a utilização de quimioterapia citotóxica naquele momento, fase acelerada sem resposta ótima, progressão para a fase avançada durante a terapia com inibidor de tirosina quinase, intolerância e resistência a múltiplos inibidores de tirosina quinase, sem o paciente conseguir utilizar efetivamente, às vezes a gente se depara com essa situação. Recentemente discuti um caso com o Dr. João Paulo, e a presença da mutação T315I sem resposta ao ponatinib. A sobrevida global em 2 anos de pacientes brasileiros com LMC após o primeiro transplante de célula-tronco hematopoética, somando, essa é uma média brasileira, fica em torno de 62,9%, 73%, quando o doador é aparentado compatível, com cifras menores se o doador for não aparentado ou aparentado incompatível. Indo agora para a era dos inibidores de tirosina quinase. No mundo, o primeiro inibidor de tirosina quinase, o imatinib, ocorreu, sua aprovação ocorreu, inclusive, de maneira rápida, no Fast Track, em 2001. No Brasil, até que isso aconteceu também praticamente no mesmo momento, meses apenas. Então, ele é o inibidor de primeira geração, inclusive é o inibidor do nosso PCDP, do protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas para início de primeira linha. Então, todos os pacientes iniciam com imatinib. Depois nós temos o DASA, o NILO e o bosutinib como medicamentos de segunda geração e o ponatinib como medicamento de terceira geração, indicado para sobrepor a mutação
T315I, embora as custas de efeitos cardiovasculares que são preocupantes a longo prazo. Na Coreia, e esse ladinho aqui eu deixei para a parte asiática, na Coreia a gente tem o Radotinib, aprovado lá na Coreia em 2015, e em 2021 o Oberambatinib, aprovado inicialmente só para uso na China. E em 2021 a gente tem o Asciminib aprovado. Isso tudo eu estou me reportando à aprovação fora do Brasil. Próximo é que eu vou falar sobre a aprovação dos inibidores de tirosina quinase pela Anvisa no Brasil. Então, aqui nós temos 2 pontos a falar. Nós temos o ano, que tem um pouquinho de delay, um pouquinho de atraso, quando a gente comenta o que acontece no mundo, mas a gente tem também a dificuldade de inserir esses medicamentos aprovados na Anvisa para o tratamento do SUS. Então, o imatinib, 2004, mas a gente sabe que só depois de uns 3 ou 4 anos é que passou a ser efetivo usar o imatinib como primeira linha, porque quando ele foi aprovado inicialmente era para segunda linha, então teria que ser feito interfero, mais ou menos AC. Depois o Dasimil, depois o Ponatinib, foi aprovado, sofreu um período de ajuste aí, porque começaram a aparecer eventos cardiovasculares de preocupação, o FDA tirou a aprovação, voltou a aprovar com manuseio de dose. Depois o Bosutinib foi aprovado no Brasil, e em 2023 o Asciminib aprovado no Brasil, mostrando aqui, né, em azul, quem é a primeira geração, aqui nessa coloraçãozinha meio cinzentada, quem é a segunda geração, DASA, Guilherme Bozo, e quem é a terceira geração está em vermelho. Lembrar que, se de um lado a gente tem proximidade de expectativa de vida igual para todo mundo que utiliza inibidor de tirosina quinase no melhor cenário, esse é o lado bom, mas a gente tem até 40% dos pacientes tratados em primeira linha que vão precisar trocar o seu tratamento porque não alcançou uma resposta molecular maior nos estudos já efetivados. Só ver aqui, eu acho que eu pulei, foi justamente esse aqui, essa que eu queria falar, a expectativa de vida de pacientes com LMC em várias faixas etárias, aqui é 55, aqui é 65, aqui é 75, aqui é 85 anos de idade, para homens nessa primeira coluna e para as mulheres na segunda coluna. Em pontilhado é quem não tem patologia, e em linha vermelha contínua é quem tem LMC. Então, a gente vê que, ao longo dos anos, está encostando aqui na expectativa de vida da população geral, a expectativa de vida dos pacientes portadores de LMC, desde que eles venham, sim, a efetivar, a utilizar corretamente. E aqui a gente tem que lembrar um dos grandes calcanhares de Aquiles, que é a adesão, que não é apenas para os inibidores de tirosina quinase, mas para todas as medicações de uso oral. Metade dos pacientes tratados com inibidor de tirosina quinase de segunda geração, eles necessitam trocar seu tratamento para o inibidor de tirosina quinase de terceira geração. Então, a gente começa aqui no Brasil, no Sul, sempre com terapia de primeira linha imatinib. Destes, 60% vão ter resposta durável, 40% eventualmente, destes 60%, podem ser elegíveis para tentativa de suspensão de tratamento, fazendo uma observação. E para isso a gente precisaria ter a disponibilidade do exame de monitorização
no primeiro ano, 9 exames, que a gente não tem ainda, na maioria dos centros brasileiros, perna para isso, né? Acaba ficando caro, e até 15% atingem a cura operacional. 40%, pouco menos da metade, requerem um inibidor de tirosina quinase de 50 de segunda geração, e 50% destes obtêm uma resposta durável. Destes 40%, os outros 50% vão requerer uma terapia com inibidor de tirosina quinase de terceira geração. E vão apresentar, metade deles, a resposta durável, que representa em torno de 15% a 20% da população total de MMC. E ainda outros 40% podem vir a requerer um tratamento alternativo, e a principal proposta é o transplante. Lembrando que, apesar de mudança do paradigma, essa curva é muito impressionante, de que quem tem LMC vai conseguir chegar a se aproximar da expectativa de vida de quem não tem a doença, mas é importante, eu já falei da adesão, e é importante também falar que alguns pacientes eles apresentam intolerância, que não utilizam adequadamente, ou seja, eles não é porque eles não querem fazer uso, eles não conseguem fazer uso, e alguns vêm apresentar resistência propriamente dita. A sobrevida global ela muda ao longo das linhas de tratamento, representando 83% no cenário de primeira linha, em 8 anos. E se você está com mais de 3 linhas, essa sobrevida global em 8 anos cai para 22%. Então, outra coisa importante de considerar é que nós ainda não temos as considerações sobre o tratamento de terceira linha, quais são os guidelines de terceira linha, de acordo com o European Leukemia Med. Ele está sendo trabalhado, até porque é bem recente a utilização e principalmente a disponibilidade aprovada de mais de uma droga de terceira linha. Mas é muito importante lembrar que o BCR-ABL, mais do que 1%, ou o Filadélfia, que não está zerado, é considerado insuficiente para uma sobrevida ótima. A seleção de tratamento deve ser guiada pelo perfil de mutação. Aqui nós temos mais um problema, mais uma lacuna, que nós não dispomos desse estudo no SUS. E nós não temos nenhum estudo que comparou uma droga de terceira linha com outra droga de terceira linha. Já falei do papel do transplante de células tronco-hematopoéticas, mas lembrar que ele permanece nesse cenário aí como algo importante. Um ponto a lembrar é que a resposta à terapia de terceira linha, depois de resistência ou intolerância, se você troca entre inibidores de segunda geração, você tem uma probabilidade de remissão citogenética completa de 22% a 26%. Ou seja, apesar de que todos nós já fizemos isso, ou por intolerância, ou até mesmo por resistência, só tinha DASA e NILO, como inibidor de segunda geração. Se o paciente não vai bem, ou por intolerância ou por resistência, com DASA, eu troco para NILO, e vice-versa. Mas a gente sabe que, principalmente no cenário de resistência, essa probabilidade de obtenção de uma boa resposta é pequena. A gente tem que levar, mesmo que se utilize uso, mesmo que se utilize DASA ou NILO, trocando de um para outro. E aqui figura o ponatinib como tendo uma resposta melhor, mas eu já fiz a consideração que a nossa preocupação são os efeitos cardiovasculares, principalmente depois do 5º ano de uso continuado. Então, nem todos os pacientes respondem bem ao tratamento. As mutações podem ocorrer pelo uso sequencial dos inibidores de tirosina quinase. A gente tem que lembrar que
a célula é uma célula neoplásica e está sempre tentando escapar. Então, se eu tenho uma droga que se acopla ao sítio ativo da enzima do BCR-ABL e vai tentar mudar a conformação desse sítio ativo para evitar que a droga se acople bem e tenha sua ação ideal. E a intolerância pode levar a interrupções e, com certeza, piora a qualidade de vida. Bem, vindo aqui especificamente para o asciminib, ele é um inibidor de tirosina quinase de terceira geração, com um mecanismo de ação único e inovador. Ele não age no sítio de ligação do BCR-ABL, ele tem como alvo um local diferente, e é o bolso do miristoína. E aqui eu vou fazer só para ser mnemônico, de gravar. Se a gente imaginasse que aqui era o sítio de ligação de uma enzima, e aqui um inibidor ocupando esse sítio de ligação, os inibidores de tirosina quinase até então faziam uma inibição competitiva por ocupação do sítio de ligação. No caso do asciminib, ele vai alterar a capacidade de utilização desse sítio de ligação sem se ligar diretamente a ele. Então, ele é um inibidor allosterico. Outra coisa importante com relação ao asciminib é que a especificidade do asciminib limita a ação fora do alvo. Os inibidores de tirosina quinase competitivos de ATP aprovados, eles se ligam a outras quinases. Aqui estão representadas várias quinases e os diferentes inibidores de tirosina quinase. Então, aqui onde está em azul são as demais possibilidades de ligação e de alteração das vias biológicas que são indesejáveis porque podem levar a eventos adversos, toxicidade. Mostrando aqui que nós temos tanto do bosutinib como do ponatinib, várias outras enzimas envolvidas com essa utilização e que o asciminib ele tem justamente esse alvo dirigido aqui para a enzima de tirosina quinase. A ação é dirigida, apesar de que a ligação não seja no sítio ativo. Está aprovado pela Anvisa para o tratamento de pacientes com LMC tratados com 2 ou mais inibidores de tirosina quinase. Aqui a gente ainda não teve a aprovação no cenário do paciente não tratado, virgem de tratamento, mas aqui isso está sendo estudado no mundo, inclusive até encerrou no oeste do ano passado, eles publicaram os resultados de imunoterapia em pacientes de primeira linha, mas assim, não é o propósito que nós vimos falar aqui. As apresentações são de 20 e de 40 miligramas, e a dose, ela pode ser 40 miligramas 2 vezes ao dia, que foi o que o estudo principal utilizou, mas eles podem ser tomados em conjunto, os 2 comprimidos de 40 miligramas, 1 vez ao dia. Quem gerou a aprovação do asciminib foi o estudo Assemble, e é importante frisar que o estudo Assemble contou com a inclusão de pacientes de 3 instituições do Brasil, coisa que muito nos orgulha, né? O Centro do Rio de Janeiro, da doutora Carla, capitaneado pela doutora Carla Bottepani, o Centro Paulista, com o doutor André Abdo, e um centro do Rio Grande do Sul, com a doutora Laura Poliaco. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque nós conseguimos incluir pacientes brasileiros que têm um pouco de diferença, inclusive a gente sabe, já está publicado, até na idade de apresentação da doença. Esse estudo, ele comparou o asciminib
com bosutinib, naquela dose, 40 miligramas 2 vezes ao dia, bosutinib 1 vez ao dia. Era um estudo multicêntrico, fase 3, randomizado, controlado e aberto, até porque os comprimidos eram diferentes e a tomada também, então se sabia qual comprimido estava sendo utilizado. Era para pacientes adultos, com falha ou intolerância, precisava ter um BCR-ABL mais de 0,1, ou seja, precisava não estar em resposta molecular maior. Não podia haver a T315 e o AB299R, não podia estar em fase avançada, não podia ter doença hepática aguda ou crônica e não podia ter história de infarto, angina ou doença coronariana nos 6 meses prévios à inclusão. E o desfecho a observar era a resposta molecular maior na semana 24, isso era o desfecho primário, e o secundário na semana 96. O que nós vemos é uma melhor obtenção de resposta para os pacientes do braço do asciminib, aqui representada em vermelho, bosutinib está representada em cinza. Então, desde a semana 24, a gente tem essa diferença a favor do asciminib, que se repetiu na semana 96 e na semana 156. Então, a taxa de resposta molecular se manteve mais alta com o asciminib do que com o bosutinib, consistente com os dados da semana 24 e da semana 96. Aqui chamando a atenção para a obtenção de um BCR-ABL menor que 1, que isso quer dizer que eu estou com resposta citodinética completa, não tenho Philadelphia, correlacionado, né, menor que 1, pH 0, e isso nos dá confiança da modificação da história natural da doença. Também existe a taxa maior beneficiando os pacientes incluídos no braço do asciminib, tanto na semana 24, como na 96, como na 156. E, apesar de que não era objeto imediato do estudo, comparar a resposta molecular profunda RM4 e RM4,5, mas isso foi estudado, e em todas as colunas nós vemos um benefício adicional para pacientes que foram colocados no braço, randomizados para o braço do asciminib. Com relação à taxa de descontinuação por eventos adversos, o asciminib versus bosutinib, o perfil de tolerabilidade do asciminib foi muito satisfatório, com apenas 8,3 pacientes dos 157 pacientes incluídos tendo que descontinuar por evento adverso, enquanto que no bosutinib essa estatística foi de 27,6. Se a gente considerar os eventos adversos de todos os graus mais frequentes, a gente tem que chama atenção aqui a diarreia, mas não só a diarreia, como náusea, vômitos, e TGO e TGP no braço do bosutinib, confirmando que a gente já sabe de uma toxicidade gastrointestinal maior. E com relação ao asciminib, a gente tem trombocitopenia como principal evento adverso, além de neutropenia, um evento diarreico muito pequeno. Então, independente da maior duração da exposição, a segurança e a tolerabilidade do asciminib permaneceram consistentes com as semanas 24 e 96 e continuaram a ser melhores do que com o bosutinib. Então, isso foi a conclusão do estudo e que propiciou que houvesse a aprovação do asciminib como medicamento de terceira linha, apesar de que, como eu já comentei anteriormente, não houve uma
estudo head-to-head entre medicamentos de terceira geração. Agora eu queria discutir com vocês um caso do serviço em que está ocorrendo a utilização do asciminib nesse contexto de terceira linha, aliás, quarta ou quinta, que é uma garota que tem já 30 anos de tratamento de LMC, foi diagnosticada aos 6 anos de idade, LMC fase crônica, em março de 1994, no Hospital Infantil Albert Sabin. Eu queria fazer uma pontuação aqui, antes de descrever todo o caso, eu queria fazer alguns agradecimentos. Essa paciente, ela, apesar de ter 30 anos de diagnóstico de LMC, ela não foi tratada os 30 anos aqui no HU. Ela foi tratada inicialmente no Hospital Infantil Albert Sabin. Então, agradeço a colaboração da equipe de lá. Agradeço também a colaboração da equipe do Paraná, na pessoa da doutora Vaneusa. E agradeço também ao doutor Hércules, porque nos ajudou a compilar dados desse prontuário de 30 anos atrás. Ela se apresentou com anemia leve e aumento do volume abdominal. Com a evolução, essa anemia precisou até a ser transfundida antes do internamento. No internamento, já depois de uma bolsa, ela tinha 11 gramas de hemoglobina e 266 mil leucócitos, com 8% de blasto, 4 de basófilo, 2 de eosinófilo, 460 mil plaquetas, um baço de 15 centímetros, e foi classificada como SOCAL e ILTS, SOCAL e ILTS alto, RASPA intermediário e EUTOS baixo. O aspirado medular mostrava aquela hiperplasia, principalmente as custas da série granulocítica, com apenas 4% de blastos. Na citogenética, infelizmente, não foram conseguidas metástases. Nesse momento, naquela época, há 30 anos atrás, um dos exames utilizados era a fosfatase alcalina leucocitária, que objetivava excluir uma reação leucemoide e objetivava excluir também outras doenças proliferativas, já que a gente não tinha aqui, nesse momento, a confirmação da translocação 922. Posteriormente, com a evolução da paciente, os anos se passaram e a disponibilidade do PCR-ABL qualitativo chegou, e ela tinha os transcritos B2A2. Atualmente, ela é sedentária, ela tem falência ovariana precoce e iatrogênica secundária ao transplante. Ela tem hipertensão pulmonar secundária ao DASA e uma pneumopatia. Lembrando que ela utilizou medicações de todas as 3 eras de tratamento da LMC. Então, essa linha do tempo aí, que está clarinho, desde quando é disponível, ela tem o diagnóstico em 94, começou com hidroxiureia, passou 5 anos aqui no Hospital Infantil Albert Sabin, até ir para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, foi transplantada em março de 2001, primeiro transplante, célula de tronco, rejeitou o primeiro transplante. Em setembro de 2001, lembrando que 2001 foi o ano que o imatinib foi liberado no mundo. E em setembro de 2001, ela já começou a fazer uso de imatinib, associada em alguns momentos ao Malfintém. Em setembro de 2002, ela fez o segundo transplante do mesmo doador aparentado irmão, também rejeitou esse segundo transplante, perdeu a resposta hematológica, e em 2006 foi incluída para utilização no protocolo experimental de dasatinib. Passou vários anos usando dasatinib, especificamente 10 anos,
e desenvolveu hipertensão pulmonar severa, que teve que motivar a suspensão, além do derrame pleural, teve que motivar a suspensão da azatinib. Nesse momento, ela começou a usar o nilotinib, em 2017. Como as respostas não eram satisfatórias, ela começou a usar, em 2020, o asciminib através do uso compassivo. Começou a cair os transcritos, apesar de nunca ter obtido resposta molecular adequada. Mas aí vem uma bebezinha e uma suspensão da medicação no ano de 2021 e um reinício no ano de 2022. De uma forma mais sucinta, ela fez 5 anos e meio de DRE, 2 transplantes, com DLI e com imatinib, dasatinib por 10 anos, nilotinib, o asciminib em 20, o alfa-interferon e o associado no final da gestação a hidroxileia. Mas, apesar disso, aqui até 2014, nunca apresentou, nunca teve 0 de pH. Aqui, o menor valor em 2014 era 75% de cromossomo Filadélfia. Com relação ao BCR-ABL, que é de 2014 em diante, ela tinha, em 2015, 37,55%. Aqui ela ainda estava usando o dasatinib. Vale ressaltar que ela tinha ela fazia utilização de uma dose alta, porque ela chegou a apresentar critérios de fase acelerada. Mostra uma queda de transcritos justamente em 2020, quando ela iniciou o uso do asciminib, mas justamente porque engravidou, voltou a apresentar novo aumento no momento em que foi parado o asciminib, utilização do alfa-interferon hidroxilé, com a nova queda para o padrão que a gente já tinha e um BCR-ABL mais baixo que nós temos, de 3,56. Então, é um caso de 30 anos de evolução da LMC, com progressão até fase acelerada, perfil de resistência a todos os medicamentos utilizados, apesar do score de risco e LTS alto, não apresentou agudização. Isso é uma interrogação. A gente não sabe por que em 30 anos, sem resposta, ela não agudizou. Ela teve falha de enxertia 2 transplantes, foi considerada com insuficiência ovariana pós-transplante, foi colocada que ela seria estéril e gestou a despeito desse diagnóstico. Estou aqui encerrando. Aqui eu queria só colocar mais um agradecimento à doutora Lorena Figueiredo, que nos ofereceu esse estudo imunológico dessa paciente, né? Vou só contextualizar. A gente sabe que na LMC existe uma evasão imune, então a frequência das células NK ela é menor ao diagnóstico e no momento de recaída, e ela é maior nos pacientes que exibem resposta molecular. Então, aqui a gente tem a correlação da frequência de células NK e dos linfócitos T com o nível do transcrito. Então, quando o paciente está com nível de transcritos baixo, uma resposta profunda, as células NK estão altas. Quando o paciente perde a resposta profunda, as células NK baixam. Com relação aos linfócitos T, quando o paciente está em resposta, os linfócitos T estão mais elevados. Quando os linfócitos T caem, a perda, isso correlacionou-se com a perda da resposta molecular.
Aqui é exatamente a mesma coisa, vou passar aqui só para mostrar o estudo imunológico da paciente. Então, em preto é o controle, tá? E aqui é a nossa paciente aqui do caso. Então, ela tem uma diminuição das células NK, ela tem uma redução também dos linfócitos T, e ela tem uma redução comparativa dos linfócitos CD4 contra um aumento dos linfócitos CD8. Ou seja, ela tem um perfil imune de células NK e de linfócitos T semelhante ao de pacientes no momento do diagnóstico e na recaída daqueles que estão em TFR e estão sendo acompanhados. Como considerações finais, o asciminib demonstrou eficácia superior no estudo ASCEMBL, com perfil de tolerabilidade favorável. A resposta molecular profunda foi 2 vezes maior que a observada com bosutinib. Mostrou-se eficaz, mesmo no cenário de pacientes com LMC fortemente pré-tratados, que é o que o caso demonstra. Apresentou uma taxa de descontinuação por eventos adversos mais de 3 vezes menor do que o bosutinib, e os eventos adversos foram menos relevantes do que com qualquer outro inibidor de tirosina quinase. Com isso, eu encerro e me coloco à disposição para quaisquer perguntas. Obrigado a si pela excelente apresentação. Só o caso já avalia, né? A apresentação já teria sido excelente, mas foi tudo muito bom. Eu fiz algumas observações assim aqui que eu queria que a gente discutisse nesses minutos finais. E eu acho que talvez um dos pontos mais importantes aí é a questão da adesão e da intolerância, né? Para mim é algo que a gente traz aí como você tem um paradigma de uma. Bom dia, Cíntia. Muito bom saber que você está aqui com a gente. Cíntia falando no chat aqui. Uma das coisas mais interessantes que eu acho que, assim, nos anos 2000 para cá, com o descobrimento do imatinib, a gente se vislumbrou a perspectiva que, de fato, a gente ia ficar muito bem, né? E ficamos, claro, uma mudança de paradigma de tratamento da leucemia mieloide crônica. E aí você começa a compreender que, na verdade, o imatinib ele é uma droga de primeira geração, surgiram as drogas de segunda geração, já temos agora drogas de terceira geração, então 6 drogas disponíveis, né? E que você tem nuances de resposta, você tem escapes nessa resposta, né? E que, na verdade, não é uma coisa completamente absoluta. A gente sai de um período, antes dos anos 2000, em que a gente tentava levar no primeiro ano todos os transplantes, todos os pacientes para transplante de medula óssea halogênico. Era isso. E a gente corria contra o tempo para que a gente conseguisse fazer isso. Inclusive, muito do que se aprendeu com transplante halogênico, com DLI, é muito fruto desse aprendizado dos transplantes com LMC, que era um número absurdo. A gente não conseguia dar vencimento a tanto doente que tinha que transplantar com mieloide crônica, jovem, elegível, com doador, mesmo não aparentado. E, diante disso, a coisa se equacionou, e aí você tem relatos na literatura de 10 a 15% de pessoas que deveriam precisar de transplante de medula óssea ou mesmo inibidor de terceira geração. Quando parte para o inibidor de terceira geração, eu acho que a gente ainda não tem tempo suficiente até para concluir tudo isso, em função até do acesso a esses tratamentos. Então, os doentes, quando judicializam, não conseguem com regularidade, é uma dificuldade, tá? Quando o indivíduo usa com regularidade, a coisa funciona muito bem. Eu, inclusive, tenho no privado doentes muito bem usando inibidor de terceira geração, mas no público eu tenho dificuldades. E aí, a minha questão aqui, que assim, é que eu acho que para nós, eu digo a nossa realidade na América Latina ou mesmo no Brasil, nós temos ainda um percentual um pouco maior do que esses, talvez o dobro, talvez desses 10, 15%,
que precisam e são elegíveis para transplante de medula óssea. Ou porque esses doentes, eu acho, inclusive, assim, que a gente deveria levantar esses dados, né? Você e eu e o grupo, quem tiver interesse, para ver qual é o nosso percentual hoje, entendeu? Porque, para mim, isso é o dobro, pelo menos, tá? Pelo menos o dobro. E aí eu acho que passa por uma série de questões, e eu tenho refletido muito sobre isso, acho que até comentei isso com você. Eu acho que passa por uma questão nutricional, né? Passa por uma questão de você tomar um remédio diariamente, a vida toda, o tempo todo, não é uma coisa fácil, né? Isso não é uma coisa que exige do indivíduo uma disciplina que muitas vezes a gente não tem, né? Então, a gente falha um pouco nesse aspecto. E eu acho que confunde muito o que é intolerância para o que é, na verdade, adesão, né? Então, acho que às vezes a gente chama de intolerância a não adesão. Então, eu até conversei com a Cíntia também sobre isso, porque é bem oportuna essa discussão. A gente está no momento, no Grupo Europeu de Transplante de Medula Óssea, discutindo exatamente a elegibilidade ao transplante e a indicação de drogas, inibidores de tirosina quinase pós-transplante. Vão sair dois trabalhos nossos com essas visões aí do mundo inteiro, inclusive sobre padronização de uso pós-transplante. Então, eu queria, na verdade, ouvir você sobre isso, ouvir a Cíntia, se ela puder falar, acho que é interessante. Fazer uma colocação inicial, assim, do que é possível, né? E do que a gente indica, porque é o que a gente tem na mão. Então, assim, todo mundo já fez NILO depois de DASA e DASA depois de NILO, quando o paciente tem intolerância, quando o paciente, inclusive, tem resistência, já que você, para partir para um cenário de terceira geração, você precisa judicializar e aguardar. E isso vale também para o transplante. Então, quando o paciente falhou ou foi intolerante ao imatinib, foi para um segundo inibidor, o nilodase, que nós temos disponível no SUS, e ele ou tem novamente intolerância, uma outra, ou a mesma, na questão mais comum da miotoxicidade, ou ele não respondeu bem do ponto de vista dos exames, não teve uma resposta profunda, o guideline diria para ir para a terceira geração. Mas aí a gente bate na nossa judicialização para o SUS, que vai demorar, quiçá, 4 meses, no mínimo. E aí, com isso, está orientado, que está no guideline, se o paciente já perdeu resposta ou não atingiu ao segundo, deve ser feita uma avaliação pela equipe de transplante, até porque o tempo de avaliação vai ser longo também, né? Precisa todo um processo. Então, assim, a gente acaba indicando mais, porque a gente não tem a terceira geração. Agora, a questão da adesão, que eu vou deixar para a Cíntia falar, nos preocupa muito, e principalmente no contexto do paciente AIA, né? Que é o adolescente young adult. Então, esse paciente jovem, ele, pela própria onipresença e onipotência do jovem, ele não acredita que vai acontecer nada. Ele quer viver, ele não quer seguir orientação nenhuma. Quer falar, Cíntia? Não sei se ela está nos ouvindo. Assim, tu tens ideia hoje Vocês estão me da nossa... ouvindo? Bom Agora dia. sim. Bom dia, Cíntia. Vamos lá? Bom dia. Né? Não tem áudio, mas eu estou usando aqui pelo celular e a internet é ruim. Bom dia a todos. Doutora Assis, sou fã dela, um trabalho incrível, né? Obrigada aí pelos ensinamentos, doutora Assis. O assunto que o senhor tocou, doutor Fernando, é muito importante, nos preocupa muito no ambulatório, né? Doutora Assis, doutora Jaqueline, a área, a gente discute muito sobre isso. A gente meio que consegue separar a questão da intolerância da não adesão. Mas hoje é um desafio para a gente no ambulatório, né? Porque, assim, a gente tem a não adesão
intencional, que entra no caso dos jovens, aquele que realmente decide não fazer uso. E a gente tem tentado lançar a mão de várias estratégias educacionais, de orientar. A gente tem lâminas para mostrar a evolução da doença, a perca da resposta, né? E a não adesão não intencional, que é aquilo que a doutora Si fala, né? A questão da falta, não sei se o senhor lembra, mas o ano passado nós ficamos 3 meses sem dasatinib. 3 meses. Lembrando que a gente vinha de um período de falha, de desabastecimento de medicamento, que fez com que, inclusive, os pacientes que tiveram um período de falta de imatinib foram para Nilo. Quando foi mudado para Nilo, faltou o Nilo, foram para Dasa. E aí ficamos 90 dias sem dasatinib. Então, isso é um fator que, assim, como agora que recentemente a gente, desde agosto do ano passado, a gente tem sistema, a gente consegue ter acesso a essas informações um pouco mais rápido. Mas trabalhar isso no prontuário para coletar esses dados é algo que demanda tempo, né? Então, assim, o nosso maior desafio hoje, doutor Fernando, é a gente trabalhar a não adesão, aquela que é intencional, mas a não intencional da falta, da intolerância, da falta de resposta, do acesso do medicamento, realmente a gente perde o total domínio sobre isso, né? Então, assim, não sei se eu complemento a fala da doutora Si, mas o que a gente sente, a gente conversa muito exatamente sobre isso. E talvez o nosso foco de perca de resposta, de falha de terapia, esteja mais voltado a uma população menor, mais jovem, e o mais idoso que a gente tem a questão da falha é da não adesão não intencional. É aquele paciente idoso que tem muitas comorbidades, não tem cuidador, mora muito distante, não tem dinheiro para mandar pegar o remédio. Então, sempre tem alguns que têm um gap assim de 10, 12 dias, uma semana, porque meu remédio faltou no final do mês, eu não tinha dinheiro para pegar, ele espera quando volta para a consulta. Então, a gente se depara com essas situações que estão totalmente fora do nosso controle. O que é que a gente poderia tentar fazer? Mas também foge da nossa mão. A gente não consegue dar medicamento para esses pacientes que têm esses casos especiais de morarem longe, porque o Ministério, a gente manda uma planilha todo mês com o total de pacientes que estão fazendo o medicamento e a gente só entrega tratamento para 30 dias, né? Porque se a gente entregar para mais, a gente não sabe quando vai faltar e acontece da gente desabastecer ou descontinuar um número de pacientes que a gente não consegue nem imaginar, porque sempre a gente está entrando com paciente novo para terapia, né? Eu acho que assim, tem uma questão social, né? É muito séria envolvida, né? E isso tudo tem impacto, né? De alguma maneira mas inclusive assim eu fico me perguntando, e não é só para mieloide crônica, lógico, isso é para outras doenças neoplásicas, né? Qual o impacto que tem a questão nutricional, né, para esses doentes, em termos de resposta, se é justo você comparar resultados de nossos doentes com quem tem uma boa alimentação, inclusive eu não vou longe. No privado, a maioria dos meus doentes com LMC estão muito bem, obrigado, com primeira geração, no máximo segunda geração. E aí, isso, assim, é uma amostra viciada, não é um N grande e tal, mas leva a gente a muitas reflexões, né, sobre essa questão da socioeconômica mesmo e o impacto que isso tem, porque o transplante de medula óssea para esses doentes, principalmente naquela situação em que você tem, o cara faz uma fase acelerada, eu acho que infelizmente a OMS foi infeliz de ter tirado a fase acelerada, porque ela existe, entendeu? Quem quiser que diga que não, mas ela existe. Tá? Então, nesse caso, eu estou mais com o consenso internacional. E aí, aqueles indivíduos que aceleram o mesmo agudismo e voltam para a segunda fase crônica, que é outra discussão que a gente está tendo, muito para nós, a gente consegue transplantar o cara que vai para a segunda fase crônica. Mas transplantar em crise blástica é péssimo, os resultados são péssimos em qualquer lugar do mundo. Então, assim, nós aqui, por exemplo, que temos uma fila com 180 pessoas esperando transplante de todas as doenças e com 8, 10 leitos de transplante, nós não temos como transplantar crise blástica.
tá? Então, e fizemos isso no passado, fizemos, tá? A gente tem uns 20 casos, mais ou menos, mas nós não fazemos mais. Não fazemos porque não é justo que a gente tire um indivíduo que foi refratário à segunda geração, que está em fase crônica, né? E só refratário, esse cara tem um prognóstico melhor do que um cara que está em fase em crise blástica, né? Então, é só para uma introdução. Eu acho que a gente deveria voltar outro dia, discutir de novo tudo isso, talvez com os dados do HU, tá, Assim, Cíntia. Muito bom. Isso é muito importante. E aí eu passo a palavra para a Si, para ela fazer as considerações finais e a gente poder terminar. Doutor Fernando, se me permitem, desculpe, só Pode completar falar, desculpa, Cíntia, perdão. isso que o senhor falou é extremamente importante, porque nós temos pacientes de boa condição social, né, doutora Si, que, na verdade, vem e recebe um medicamento pelo plano de saúde, mas continua o segmento com a doutora Si ou a doutora Jaqueline, mas a gente tem um problema social que impacta muito para a gente, né? A doutora Assis sabe muito bem disso, pacientes com problemas psiquiátricos, né? Problemas sociais gravíssimos. Então, assim, é aquele momento que a gente fica preso, que a gente não consegue ir além. Várias vezes a gente termina o ambulatório conversando, angustiado, que a gente queria fazer alguma coisa, mas a gente não consegue, né? E além, algum tempo atrás, não sei se a doutora se lembra, a gente até discutiu, conversou um pouco sobre os municípios acionarem o Ministério para solicitar o medicamento para o paciente ter acesso. Mas qual é o problema? Ele deixa de vir para o ambulatório. Quando ele deixa de vir para o ambulatório, a gente perde segmento e ele acaba, de certa forma, abandonando o tratamento, né? Então, eu acho interessante o senhor trazer essa discussão à tona para a gente pensar o cuidado até antes de chegar no transplante, porque a gente tem visto cada vez mais um número de pacientes grande com LMC ido para transplante, né? Então, obrigada pela oportunidade da fala e eu estou à disposição para ajudar. E como conclusão, eu concordo demais com o doutor Fernando. Eu acho que a gente aprende muito estudando o que a gente já fez. É importante saber justamente como se comportou, quantos foram os transplantados, como se comportou a resposta, para embasar cada vez mais essa nossa conduta, né, do serviço de transplante, do serviço de hematologia, trabalhando junto. E eu concordo com o Fernando, utilizar uma modalidade terapêutica de muito custo para um suprimento no pós-transplante, e que a gente sabe que a doença não vai deixar com essa utilização. Então, a gente tem que ter bom senso, e eu acho que quem nos ensina é a nossa própria história. Então, esse levantamento eu acho fundamental. Eu, por exemplo, eu não tenho ideia global de quantos foram os transplantados do nosso serviço, com suas fases, com seus desfechos. Né? Assim, se você me perguntasse nesse momento, eu sei alguns, mas eu não sei o global. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente deve tentar levantar esses dados até para a gente poder, porque nós temos duas fases, né? Nós temos a fase em que a gente não dava todo mundo, e aí é um outro cenário, e a fase atual, que é que você tem a disponibilidade de drogas como a Seminib, como a Natinib, e aí isso muda um pouco o cenário, né? A gente estava com uma paciente internada até pouco tempo atrás que usou a Seminib, usando Ponatinib, tem estudo, inclusive, usando as três drogas, né? As três drogas, das duas drogas associadas ao venetoclax, o Pona e venetoclax, o Aceminib e venetoclax, quer dizer, estudo off-label, mas a gente tem isso, né? E eu acho que é uma discussão muito boa. Então, muito obrigado. Vamos retomar esse tema e tentar aí ver se a gente consegue
responder essas nossas perguntas, tá bom? Obrigado, Cíntia, obrigado a todos, obrigado a Novartis aí pela reunião. Um abraço, tudo de bom, pessoal, boa semana. Tchau, Boa tchau. semana. Valeu, obrigado, cara. Tchau, tchau.